E foi. Bom, agora tá gravando. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Amanda, tudo jóia? Esclarecido, então, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Bora. Deixa eu só preparar aqui. Cadê? Só. Tarará. Muito bem. Deixa eu só colocar isso aqui de lado. Muito bem. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Parará. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar a tela toda que é mais fácil. Bom, já deve estar aparecendo a tela aí para vocês, né? Já deve estar aparecendo. Bom, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados, ok? Então nós vamos falar sobre modelagem de dados aqui. O que é a modelagem de dados? Né? A modelagem de dados é uma técnica, uma forma, né, da gente pegar todas as informações que são do mundo real e abstrair elas em uma linguagem para banco de dados, ok? Então, essa modelagem, basicamente, ela é composta por alguns gráficos. Então, por exemplo, a gente vai desenhar, vai começar a olhar esse processo, onde a gente desenha alguns símbolos, ok? E esses símbolos aqui existem alguns relacionamentos. Então, estou dando um preview aqui bem completo, tá? Então, essa aqui são as nossas entidades, entidade A, entidade B, né? A gente tem aqui de um lado os atributos, então eu posso ter um atributo nome, né? Posso ter um atributo aqui com bolinha cheia, que a gente chama de chave primária, que pode ser, por exemplo, o COD cliente, né? Assim por dizer, né? Então, a gente vai estar falando sobre essas coisas aqui, né? A gente vai estar falando sobre essas coisas aqui, tá bom? Então, a ideia, basicamente, a modelagem de dados, ela tem a ver com essas questões. Então, vamos lá. Então, da onde surgiu isso, né? Da onde veio essa questão de banco, essa questão de modelagem? A questão da modelagem, ela está muito relacionada com a documentação de banco de dados, ok? Então, basicamente, né, o modelo de entidade relacional, como a gente chama, o tal do MER, modelo de entidade relacional, foi definido por esse cara aqui, o Peter Chan, lá em 1976, e teve como base a teoria relacional criada por esse outro aqui, por Code, né, que foi em 1970. Mas, segundo Chan, é uma visão dada de uma realidade, ou seja, se baseia no relacionamento dessas entidades. Então, eu tenho um objeto do mundo real, tá? Eu tenho um objeto do mundo real e eu pego esse objeto e faço uma abstração dele para o banco de dados, ok? E aí, com base nisso, é que eu descrevo as minhas deixa eu só diminuir aqui, ó. Eu modelo as minhas soluções. Então, o que eu tenho aqui? Então, por exemplo, né, começando, a gente tem aqui, eu não vou ficar lendo aqui, tá, pessoal? Só se for muito interessante, mas isso aqui está lá na aula que eu e a professora já colocamos para vocês no Moodle. Aqui a parte mais teórica, a gente vai se concentrar no essencial aqui. Então, o que é esse celular aqui? Então, esse celular, ele é um objeto do mundo real, tá? Assim como qualquer outra coisa. Então, aqui, nós podemos entender que esse celular aqui para nós, ele é uma entidade. E essa entidade, nós já vimos em um outro momento, mas vamos falar sempre disso, ela é um conjunto de atributos, tá? Então, veja aqui o conjunto de atributos dessa entidade chamada celular. Alguns atributos que eu com a professora a gente trouxe aqui para vocês. A gente trouxe, por exemplo, um atributo do celular que é o e-mail, né? O que é o e-mail? O e-mail é um número sequencial lá, único, exclusivo desse dispositivo. Então, não tem mais de um dispositivo com o mesmo e-mail, certo? A gente pode falar do tamanho,
tamanho da tela, sei lá, 15 polegadas, 10 polegadas, 5 polegadas, enfim, tem o tamanho aí. O sistema operacional que está contido nesse objeto pode ser Android, pode ser da Apple, né? Pode ser. Agora é muito difícil, mas os chamados Windows Phone, né? Nem sei se existe mais, mas enfim. A cor, né? Branco, preto, prateado e por aí vai. Entre outras atribuições, entre outros atributos aqui, peso, né? Capacidade da câmera, capacidade de memória interna, a conexão, se é 2G, se é 5G, e por aí vai. Então, nós já falamos em um outro momento que esses atributos aqui, eles são características que descrevem esse objeto do mundo real. E esse objeto do mundo real, para nós, é uma entidade, tá? Então, quando a gente vai projetar um banco de dados, né, a gente vai capturar esses conceitos que estão associados à aplicação. Então, por exemplo, se eu vou criar uma solução para um supermercado, eu vou fazer esse exercício aqui da abstração. Então, eu vou ter a figura do supermercado aqui, tá? E eu vou ter aqui desse lado, vamos dizer assim, de forma bem simplista, os atributos de um supermercado. Ele tem cadastro de cliente, ele tem cadastro de produto e por aí vai, tá? É nesse ponto que nós vamos chegar. E aí, a gente chega nessa... Opa, aqui. A gente pode dizer, então, que essas características, né, diversas extensões e notações foram definidas com o passar do tempo. Mas, basicamente, o padrão simples de modelagem de um banco de dados, tá? Que é de fácil compreensão devido a um esquema que é sequencial, que a gente chama de ER ou diagrama ER, tá bom? Vai ficar mais fácil quando a gente começar a fazer isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, eu tenho aqui, então vamos falar. A entidade, a gente já falou mais ou menos, mas vamos conceituar o que é uma entidade. É o objeto mais elementar da modelagem de entidade e relacionamento, tá? E essa entidade, ela representa algo do mundo real, certo? Uma existência independente, sobre as quais seja relevante armazenar informação. Essa entidade só vai fazer sentido eu armazenar ela no banco de dados se for relevante armazenar informação para ela, tá? E aí você pode falar para mim, mas tudo no mundo é relevante. Sim, é verdade. Só que quando a gente fecha o escopo disso, a gente precisa olhar o que é e o que não é. Então, por exemplo, vamos pensar no supermercado. Qual é a realidade, né? Quais são as informações relevantes que são interessantes eu armazenar no supermercado? Com certeza, tijolo baiano, fazendo um exemplo tão maluco aqui, mas tijolo baiano não tem nada a ver com o supermercado, tá? Então perceba que essa informação não é relevante para esse escopo, tá? Então a gente sempre quando for tratar de um problema, eu vou olhar esse problema e vou linkar as informações que são relevantes desse problema e que merecem ser armazenadas. E aí, a gente pode dizer, então, que uma entidade, ela pode ser representada por uma pessoa, um objeto e um evento. Mas como assim? Eu posso, então... Pode falar. Alô, quem quer falar? Tá, acho que foi alarme falso. Muito bem. Então, voltando aqui, falando da pessoa, então eu quero pegar. Como é que eu faço um cadastro de pessoa? Eu não vou lá e tiro foto da pessoa e tal. Eu guardo dados que são relevantes para aquela informação. Então, por exemplo, para um supermercado, ter um cadastro de cliente, muito provavelmente o nome é relevante, o endereço é relevante, o dia que essa pessoa costuma comprar é uma informação importante, a quantidade que o valor financeiro que ela costuma gastar no supermercado, isso são informações relevantes. Agora, se ela pode ser que de repente
Pode ser que, de repente, saber o sexo dela não seja relevante. Pode ser que saber a cor do cabelo não seja relevante, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Depende da solução. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dependendo da aplicação, todos os atributos que descrevem uma pessoa, eu não vou guardar todos. Pode ser que não seja interessante eu guardar a altura, nem o peso da pessoa, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um produto, né? Um produto. E aí eu vou guardar dados relevantes a esse produto. Data de validade, código de barra, preço unitário, né? Lote, por aí vai. Uma venda, por exemplo. Uma venda, ela é interessante guardar que atributos? Data em que foi feita essa venda, o código do cliente que fez essa compra, né? Código do vendedor que fez essa venda para o cliente, valor total, desconto que foi dado, tá bom? Então, a gente pode entender que tudo isso aqui para a gente é uma entidade. De forma simbólica, eu tenho então que como é que eu represento uma entidade, né, de forma simbólica? Bom, a gente sempre vai representar por meio de um retângulo, tá? Então, eu vou ter aqui um retângulo e dentro desse retângulo eu vou colocar o nome dessa entidade. Então, se eu estiver falando de uma entidade de clientes, o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo e dentro eu vou escrever a palavra cliente. Se eu estiver falando de uma entidade que vai armazenar dados, informações sobre o produto, eu vou criar um retângulo e vou colocar aqui dentro produto, tá? Então, isso daqui é a forma gráfica. Como é que seria a nossa interpretação disso daqui? A nossa interpretação disso é essa daqui, ó. O que é isso daqui? É o mesmo retângulo, só que cada pontinho desse daqui, ó, representa um empregado. Então, perceba, o que eu tenho aqui? Eu vou guardar informações dos empregados. Então, na minha cabeça, na minha representação, eu sei que aqui é o empregado 1, esse aqui é o empregado 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, esse aqui é o Ciclano, esse aqui é o Flávio, esse empregado é a Amanda, esse daqui é o Eric, né? E por aí vai. Então eu tenho o empregado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então imagine que aqui eu tenho o empregado de nome X, nome Y, né? E por aí vai. Então o que eu poderia guardar aqui? O nome, o e-mail, o endereço, o telefone. Então, entenda que cada uma dessas coisas aqui, ele é um conjunto. Então, eu posso ter o nome, posso ter o endereço, eu posso ter o e-mail, posso ter o telefone, né? Informações sobre esse empregado, tá ok? Então, eu tenho essa representação gráfica, mas a interpretação é essa daqui. Então, toda vez que eu olho na documentação do banco de dados isso quer dizer para mim que eu estou guardando informações dos empregados ou do nome que está aqui constando dentro da entidade. Ok? Opa, passei demais. Então, olha só um exemplo. Aqui, por exemplo, eu vou falar do atributo. Antes eu falei da entidade. Então, olha, cada entidade tem propriedades particulares que a descreve, que são chamados atributos. Então, olha só, eu tenho aqui o retângulo, dentro aqui é o engenheiro. Então, quais os atributos que descrevem esse engenheiro? Bom, todo engenheiro vai ter um código para mim. Todo engenheiro vai ter um nome. Todo engenheiro vai ter, por exemplo, um e-mail, né? Todo engenheiro vai ter um endereço, por exemplo. Endereço, tá? E aí um endereço, por exemplo. Aí, aqui, agora sim, vai ter um endereço.
tá? Todo engenheiro vai ter um telefone, tá? Então, isso daqui são os atributos que descrevem essa entidade, tá? Então, aqui no slide, a gente só colocou esses dois aqui para não ocupar muito espaço, tá? E de forma proposital. Mas eu posso ter vários atributos, tá ok? Então, tudo isso aqui que está com bolinha vazia, ó, com essas bolinhas, isso aqui para a gente é atributo, tá ok? E o retângulo é a entidade. E essas bolinhas com os nomes embaixo são os atributos, ok? Muito bem. E aí, dentro desse contexto de entidade e atributo, nós temos um atributo que a gente chama de atributo identificador. E o que é um atributo identificador? Muito simples. Um atributo identificador é um conjunto de um ou mais atributos cujo valor servem para distinguir uma ocorrência, né? A gente vai descobrir mais à frente como ocorrência é um registro da entidade das demais ocorrências da mesma entidade. Este identificador é chamado de chave primária. Então, olha só, pensa comigo. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, vamos imaginar que cada um desses retângulos aqui, ó, fossem celulares. Faça de conta que é, né? E todos eles são da mesma marca, todos eles têm a mesma capacidade de memória, eles têm o mesmo sistema operacional, eles têm a mesma cor, têm o mesmo tamanho, o mesmo fabricante, mesmo sistema operacional. Olhando assim visualmente, tudo é igual. Olhando as especificações técnicas, tudo é igual. Porém, eles não são iguais 100%. Existe uma informação aqui, né, que ela é diferente de cada um deles, certo? Existe uma informação aqui que é diferente, tá? E que informação seria essa? Essa informação, ela é o MEI, tá? Ela é o MEI. O que é um MEI, Flávio? O MEI, o e-mail, né? Ele é um código que descreve de forma única cada um desses celulares aqui. Cada um desses celulares aqui descreve ele de forma única. De tal forma que, por mais que esse aqui seja igual a esse daqui, a mesma capacidade de armazenamento, o mesmo tipo de placa de vídeo, a mesma memória RAM, a mesma tela, a mesma cor, o e-mail é diferente, né? O e-mail, ele é diferente. Tá claro isso para vocês? Tudo bem. Vou pegar um outro exemplo. Imagine pessoas, né? Imagine pessoas. O que torna essas pessoas? Eu não as conheço, né? Eu não as conheço. Mas que tipo de atributos que eu poderia guardar dessas pessoas, né? Então eu tenho aqui nome. Vamos lá, nome. Eu tenho endereço. Endereço, tá? Por exemplo. Vocês acham que todas as pessoas têm nome diferente? O que vocês acham disso? Você acha que ninguém tem nome igual ao outro? Existem pessoas que têm nomes iguais. Se não me engano, o nome disso acho que é monômio, uma coisa assim, polinômio, uma coisa assim. Acho que é monômios. É a pessoa que tem o mesmo nome. Então, como é que eu sei que esse Flávio aqui não é esse Flávio aqui? E tampouco é esse outro Flávio aqui. Como é que eu sei que eles são diferentes, né? Porque quando eu tenho o cadastro na empresa, eu só tenho o papel com os dados. Como é que eu faço então para diferenciar esses três Flávios, sabendo que esse daqui é uma pessoa, esse daqui é outra pessoa e esse daqui é outra pessoa? Não são a mesma coisa.
Existe um negócio chamado CPF. O que é o CPF? O CPF é um número único, né? E que somente é um número para cada pessoa. Ninguém tem um CPF igual ao outro, tá? Ninguém tem. Cada um de vocês tem um CPF diferente. Nunca vai ter. Você nunca terá dois CPFs iguais, tá? Então, da mesma forma que o e-mail aqui, nós poderíamos dizer que para os seres humanos, o que diferencia nós de muitos, né? É lógico que tem outros particulares, tem o DNA, tal, e quando você vê a pessoa, você identifica que são pessoas diferentes. Né? Lembre-se, nós estamos falando de informações que estão sendo guardadas no computador. Eu não posso guardar as pessoas dentro do computador, eu posso guardar os dados que descrevem elas, tá? E os dados que descrevem elas, por exemplo, são os seus nomes. Mas qual a chance de ter mais de uma pessoa com o mesmo nome? Grande. Então, eu preciso de uma outra coisa que me diga que esse Flávio não é esse Flávio. São dois Flávios diferentes. A gente usa, então, para isso, o CPF. Então, na sua casa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, você, seus parentes, cada um deles tem um CPF diferente. Muito provavelmente, se você pode inclusive olhar a numeração do CPF e você vai ver que vocês têm uma numeração maior do que os seus pais ou dos seus avós. Por exemplo, vocês vão ver que a numeração do CPF dos avós seu vai começar lá com 100, vai começar com 100. O de vocês deve estar aí na casa dos 300, 400, né? Nem sei mais. Mas é legal isso, porque vai diferenciar, né, para a empresa quem é um e quem é outro, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Perfeito. Então, ó, continuando aqui nessa questão do atributo identificador, como é que a gente identifica o atributo de forma gráfica? Bom, uma das formas de identificar de forma gráfica é fazer isso aqui, ó. É desenhar um risquinho e uma bolinha cheia. Lembre-se, a gente falou que o atributo comum é um risquinho e uma bolinha vazia. Já o atributo identificador é uma bolinha cheia, tá bom? Ou você pode também identificar ele com o desenho de uma chave. Ou simplesmente o nome do atributo estar sublinhado, tá ok? Então aqui são três formas de identificar um atributo identificador. E uma outra coisa interessante é que esse atributo identificador, nós daqui a pouco vamos começar a chamar ele de chave primária, ou a abreviação disso, PK, em inglês, que é Primary Key, tá? Então, já vamos se acostumando com esse nome aqui de chave primária. Vamos continuar. Que bobagem. Legal. Vamos começar, então, a falar um pouquinho dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos. O que é o relacionamento de tabelas no banco de dados? Basicamente, vamos fazer uma explicação aqui bem rapidinha. Nós, então, sabemos que as entidades, sei lá, a entidade cliente, né, está aqui. E a entidade cliente tem lá seus atributos, ok? Tem lá os seus atributos. E aqui nós temos a entidade venda, por exemplo. Venda, né? E a entidade venda tem lá os seus respectivos atributos também. Bom, existe uma relação aqui entre cliente e venda. Em que sentido? Ué, o cliente comprou esse determinado produto da empresa e por esses produtos que ele comprou do supermercado ou da loja, ele pagou na data daquela venda, ele pagou X reais. Então existe uma relação aqui, ó. Essa ligação aqui é o que a gente chama de relacionamento. Tá ok? E por que então isso? Vamos lá. Porque, lembre-se,
o que eu vou guardar aqui? Eu vou guardar informações sobre as pessoas, sobre os clientes. Aqui, eu vou guardar informações sobre as coisas, né? Eu vou guardar informações sobre as coisas, certo? Então, aqui, ó, eu vou guardar a informação da venda, vou guardar o valor total que foi comprado, o produto que foi comprado, né? A data que foi comprada, ok? Só que para mim saber quem comprou e o que comprou, eu preciso estabelecer essa relação aqui, ó. Beleza? Então, é para isso aí que nós vamos caminhar, tá? Deixa eu apagar aqui. E aí, ó, como está mostrando aqui o desenho, nós temos aqui, por exemplo, ó, o cliente, né? E tem uma alocação. Aí, esse cliente, né, realizou uma alocação. Então, o cliente 1, ó, ele realizou uma alocação, ele realizou a alocação 2. O próprio cliente 1, no outro momento, ele realizou a alocação do produto 1. E assim sucessivamente, tá? Então, perceba que os clientes se relacionam com a alocação por meio dessa entidade aqui, dessa tabela. Vamos seguir. Então, ó, como é que a gente faz? Então, como é que a gente representa o símbolo do relacionamento? A representação do símbolo do relacionamento, ele se dá por esse losango aqui, ó. Tá? Ele se dá por esse losango aqui. Então, aqui eu tenho os clientes, certo? Então, aqui eu tenho os clientes que estão propensos a comprar os produtos. Aqui eu tenho os clientes que estão propensos a comprar os produtos. Lembrando que esses clientes, eles têm as suas características, nome, CPF, assim como os produtos também têm cor, tamanho, peso, validade e assim por diante. E aí o que eu faço? Eu junto daí, ó, esses dois camaradas aqui, nessa entidade. E essa entidade, ela vai ter também seus atributos. Então, ela vai ter data da compra, né? Data da compra, valor total, certo? Entre outros atributos aqui. Então, existe uma relação aqui, ó, tá? E essa relação, ela se dá por esse caminho. Então, um cliente se dá pelo losango aqui, ó, tá? Se dá por esse losango aqui, né? E dentro do relacionamento, eu também coloco uma palavra, uma letra que faça sentido. Aqui, por exemplo, eu coloquei que eu com a professora colocamos cliente faz pedido. Mas cliente tem pedido também? Pode ser, poderia mudar para tem, né? Produto contém, pedido contém produto, ou produto está no pedido, tá? Não tem nenhum problema. O que tem que fazer é sentido para você, tá? Então perceba que isso daqui é o relacionamento que nós vamos começar a tocar aqui nessa segunda parte da aula, tá? A simbologia, então, é muito simples, é apenas um losango, tá? Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. E aí a gente já vai começar a falar, junto com o relacionamento, de um outro assunto chamado também de cardinalidade, tá? Então, vamos lá. A cardinalidade nada mais é que o grau, né? A quantidade de ocorrências que uma entidade se relaciona com a outra, certo? Então, quando eu olho aqui esse desenho do médico, eu estou pensando em uma entidade. Entidade, certo? Quando eu olho aqui o paciente, eu estou pensando em uma entidade também, né? Só que daí, para ficar mais bonito, eu dou o nome aqui para médico, né? O nome dessa entidade médico, e esse aqui eu dou paciente, certo? Posso até desenhar um retângulo aqui, ó. Então, ó, e o que eu vou guardar aqui dentro? Dados sobre o médico. O que eu vou guardar aqui no paciente? Dados sobre o paciente, tá? E vai existir uma relação aqui, certo?
vai existir uma relação. E agora o que nós vamos testar, nós vamos começar a falar, é o grau dessa relação, tá? O grau dessa relação, a quantidade de ocorrências que ocorrem nessas relações. Então, a gente tem aqui, ó, a relação de 1 para 1. Ou seja, eu tenho uma ocorrência desse lado que se relaciona com uma ocorrência desse lado, única e exclusivamente. Eu tenho apenas uma ocorrência aqui que pode se relacionar única e exclusivamente com uma ocorrência desse lado, e vice-versa. Eu tenho agora um para muitos. Eu tenho uma relação aqui que pode se relacionar com várias aqui. E uma aqui pode se relacionar com várias aqui. E muitos para muitos. Muitas ocorrências aqui podem se relacionar com muitas ocorrências aqui. E muitas ocorrências aqui podem se relacionar com muitas ocorrências aqui. Flávio, ficou um pouco confuso. Calma, nós vamos explicar isso aqui, eu com a professora, nós vamos explicar aqui nos próximos slides, de forma detalhada, cada uma desse grau aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, 1 para 1, né? 1 para 1, por exemplo. Tomar uma água aqui. Então, ó, 1 para 1, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho aqui um eleitor, né? Um eleitor, tá? E esse eleitor, ele possui uma digital. E a sua digital dá direito a um voto. E esse voto, ele pode ser feito a uma pessoa, tá? Então, olha só, que interessante. Então, ó, uma digital tem um voto. E esse voto, ele pertence a uma pessoa, tá? Então, aqui é 1 para 1. Porque jamais pode existir duas digitais para o mesmo voto. E, consequentemente, um voto jamais poderia apontar para duas pessoas. Isso daqui tem nome, isso aqui se chama fraude, tá? Então, é um exemplo simples aí de 1 para 1. O fato é que os relacionamentos de 1 para 1, eles não são muito comuns no mundo do banco de dados, tá? Existem, mas eles não são muito comuns, não são muito presentes. Esse daqui é o que mais existe. 98,99% é esse daqui que a gente encontra nos bancos de dados. E é justamente esse que nós buscamos, tá? É o chamado 1 para vários, ou 1 para N. Então, por exemplo, eu tenho aqui o produto pão, que foi vendido na venda 1 e foi vendido na venda 2. E a pessoa 1, por sua vez, essa pessoa comprou, foi ela que pagou pela venda 1 e foi ela que pagou pela venda 2. Isso quer dizer que aqui eu tenho 1, ó, tá vendo que tem duas ramificações aqui, ó? Então, aqui a gente chama de N. Então, essa relação aqui, né, é 1 para N. Da mesma forma aqui, ó. Tá vendo que o mesmo pão, né, o produto pão, né, ele está vendido em mais de uma venda? Então, um produto pode estar em várias vendas, tá? Lembre-se, esse aqui não é aquele pão que você pegou e você pagou. É o produto pão, tá? É o produto pão. Existem quantos pães na padaria? Vários. Eu fui lá e eu comprei um pão, tá? Então, eu vendi tantos pães, tá certo? E a mesma coisa acontece com os demais aqui, ó. Você pode ver que eles partem, a partida é um, mas a chegada é em vários. Aqui também, ó. Às vezes tem 1 para 1, mas poderia ter aqui, por exemplo, ó, lá, né? Aqui não. Esse não. Esse já tem uma venda.
certo? Mas, por exemplo, aqui, ó, a pessoa 1, ó, ela comprou 2 vezes, ó. Então, a mesma pessoa tem 2 compras no supermercado no mesmo dia ou em dias diferentes. Então, partiu de 1 e foi... Uma pessoa tem uma ou mais compras, várias compras. Muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Então, tá bom. Comprará o que existe. Muito bem. Vamos lá. Imagina o CPF número 1. Vamos lá. Aqui, ó. Esse daqui existe, mas sempre quando acontece esse tipo de cardinalidade N para N, a gente começa a ter alguns problemas, tá? E aí a gente precisa transformar isso para a gente precisa transformar isso, ó. Eu com a professora a gente vai colocar aqui, mas a gente vai tratar disso. Isso daqui vai gerar 2 coisas. Vai gerar 1 para N e N para 1, tá? Então, esse N para N vai gerar isso daqui, ó, tá? 1 para N e N para N, tá? Mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá? Mas basicamente uma relação, uma cardinalidade de N para N, ela tem isso daqui, ó. A gente tem um item daqui que pode estar relacionado com vários, tá ok? E por sua vez, uma mídia aqui pode estar relacionado com... E esse elemento aqui pode estar relacionado com vários. É um pouco confuso, porque chega uma hora que é todo mundo com todo mundo aqui, tá? Cada item dessas entidades, cada círculo desse aqui, cada oval desse aqui representa uma entidade. Então, imagine que essas entidades aqui, elas estão se relacionando múltiplas vezes entre si própria, tá? Então, vamos seguir. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem didático, bem tranquilo. Existe aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Existe uma separação aqui, ó, tá vendo? Existe uma separação. Então, isso daqui é uma coisa, tá? E isso daqui é outra. E aqui é outra coisa. Aqui é uma entidade. Essa entidade aqui se chama dependente. Dependente, tá? Dependente. E aqui, opa, deixa eu pegar o vermelhinho agora. E essa daqui, né? Ela é uma entidade funcionário. Funcionário, ok? E cada uma com os seus atributos ali, ó. Então perceba que aqui eu tenho o atributo nome, né? Eu tenho aqui o atributo sexo, por exemplo. Tenho o atributo ID, funcionário, e assim sucessivamente também para dependente. Mas olha só que interessante. Né? Olha só isso aqui. Você vai ver, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá vendo esses camaradinhas aqui, ó? Ó. O que é esse número aí, Flávio? Esse número aqui é o que nós chamamos de PK. PK. Ele é o código do funcionário. Ele é o código. Repare que esse número nunca se repete. Então, o José da Silva, o código dele é 1. A Maria José, o código dele é 2. Tá? E assim por diante. E aqui, ó, os dependentes, ó, repare que eu tenho 1 para vários. Tá ok? Então, olha só. Vamos olhar aqui, então, ó, vamos olhar o José Maria. Vamos pegar o código 1 e vamos procurar o código 1 aqui, ó. Vamos procurar aqui. Tem aqui, ó. Eu achei aqui, ó, um dependente. Peraí. Cadê? Maravilha. ID dependente. Deixa eu olhar aqui. Olha só, vamos imaginar. Peraí, isso aqui está na outra página. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Se isso aqui está na outra. Deixa eu ver se está na outra. Não, não tá. Muito bem. Então, ó, vamos imaginar que o José de Maria, ele pode ter
sei lá, é filho de quem, é cônjuge de quem. Então, nós poderíamos dizer que, vamos imaginar que ele tem, né? Olha lá, ó, ele está aqui, ó. É que tá ruim aqui, né? Deixa eu tentar pegar uma outra cor. Espera aí, deixa eu tentar pegar aqui o azul, ó. Maravilha. Olha só, os dependentes dele. Os dependentes dele é isso aqui, ó. Então, ó, os dependentes do José da Silva é esse aqui, ó. Ele tem como dependente, ele tem o João da Silva, que é filho, ele tem a Beatriz da Silva, que é filha, e tem a Luísa Moreira, que é o cônjuge, que é a esposa, tá? Então ele tem, ó, esses três dependentes aqui. Consequentemente, nós temos a mesma coisa aqui, ó, tá? Agora, repare que alguns têm mais, outros têm menos. Repare que existe a situação, pode existir a situação em que você pode ter um funcionário aqui, tá? Que ele não tem dependente, não dependente. Como assim? Ué, a pessoa é solteira, não tem esposo, não tem esposa, ou a pessoa não tem filhos ainda. Então perceba que essa a, essa relação, ela tem uma outra situação. Ela pode em algum momento existir e em outro momento pode ser que ela não exista. Para alguns essa dependência existe, para outros não. Vai existir para quem? Para quem tem dependente, filho, esposa ou marido. Quem não tem filho e não tem esposa e não tem marido, ele não tem dependentes. Para que serve isso? Muitas empresas coletam esse tipo de informação para fazer pagamento de salário família, plano de saúde e não sei o que lá mais, tá? Então perceba que aqui nós temos um exemplo bem simples de como isso acontece. A gente vai ver muitos outros exemplos sobre isso, tá? Deixa eu só limpar aqui, vamos lá. E aí, ó, a gente começa a falar um pouco mais sobre chave primária, nesse sentido. E aí, ó, as chaves primárias também nos levam a falar um pouco sobre chave estrangeira, tá? E aí, vamos fazer aqui. Então, ó, a gente sabe que a chave primária é a PK e tem a AFK, que é a chave estrangeira, tá? O que é uma coisa e o que é outra? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar lá o funcionário de novo. O funcionário. O funcionário, tá ok? Então, peguei aqui e tal. E aqui eu tenho o dependente. Vou fazer embaixo aqui, fica melhor. Vou pegar aqui o dependente. Dependente, tá? E vamos lá. Então eu sei que em algum lugar aqui tem, né, um código do funcionário. Vamos lá, código funcionário. Esse cara aqui é uma APK, beleza? Toda tabela tem uma APK. E aqui também vai ter uma APK. Então aqui vai ter o código DP, tá? E aqui, por exemplo, eu posso ter o nome. O nome. E aqui também eu posso ter o nome. O nome. Então, olha só. Olha só que legal. A gente poderia ter aqui, então, ó, que o... Fiz demais ali. Então, vai existir uma relação aqui, ó. Vai existir uma relação de um... Puxa, não era isso, ó. Não é de um, é de... Ah, agora vai apagar tudo. Deixa eu fazer aqui, pera aí. Deixa eu rabiscar aqui que não é. Então aqui, ó, deixa eu rabiscar aqui. Vai ter uma relação de 1 para N. Aonde, por exemplo, o Flávio, né? O Flávio pode ter como dependente, tem a Kemi, minha esposa, tem o Vitor e tem o Nicolas. O Nicolas, ok? Então eu tenho esses dependentes aqui, ó, tá? Então eu tenho esses dependentes. Então existe uma relação aqui.
tá bom? A gente vai começar a ver que essas dependências, a gente vai conseguir ligar elas usando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a tabela cliente. Repare aqui na tabela, na coluna código, no atributo código. Esse atributo aqui, ó, ele é a nossa chave primária, certo? E aqui eu tenho o nome do cliente. Então, olha só, a tabela cliente, ela é responsável pelos fatos do cliente. Então, o que eu tenho do cliente aqui? Nome, endereço, CPF dele, sexo, por exemplo, né? E-mail, telefone, certo? E por aí vai. Vamos para o próximo. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, agora a tabela produto. A tabela produto, ela também vai ter uma chave primária, que é o código. E aí eu tenho a descrição e o valor unitário de cada um dos produtos aqui, tá? Vamos seguir. E aí, ó, eu tenho uma outra entidade. Eu tenho a entidade pedido, que ela é responsável pelos fatos gerados pelo pedido. Ou seja, um evento chamado pedido. Aqui já apareceu uma coisa nova. Então, ó, olha só isso aqui. Aqui é a chave primária, que é o código do pedido. Então, cada pedido tem um código. Nunca vai ter dois pedidos com o mesmo código. Eu tenho, por exemplo, aqui a data que foi feita a compra e o valor total. E olha isso daqui, ó. Código do cliente. Por que eu tenho que ter o código do cliente aqui no pedido, Flávio? Para que eu possa saber quem foi o cliente, né? Quem foi o cliente que fez esse pedido. Se eu não tiver isso daqui, eu não sei quem foi o cliente. E lembra que lá no cliente não tinha uma chave primária lá, não tinha uma APK, que era o código do cliente? Então, aquele valor, ó, repare que ele vem replicado aqui, ó. Ele está replicado aqui. Então agora eu sei que esse código 1 aqui se refere ao cliente 1, que pode ser, por exemplo, o Flávio. Eu sei que esse código 3, ele se refere a Amanda, tá? Então eu sei que quem foi o cliente que fez a compra 2? Eu pego esse número e procuro ele aqui, ó, no cliente. Ah, vou encontrar, é a Amanda, certo? Então perceba que a chave estrangeira, ela serve para isso. Então perceba que eu vou ter uma replicação da chave. Então olha só, chave estrangeira, uma FK, que ela referencia, ou seja, ela aponta para a tabela cliente. Ok? Vamos lá. E aí já está acabando aqui, eu vou mostrar tudo junto daí. Aí nós temos aqui, ó, a entidade detalhe do pedido. Então, a detalhe pedido tem também o código sequencial, único e exclusivo. Tem o código do pedido para mim saber de que pedido é esse item, o valor do produto, o código do produto para saber quem é esse produto e, consequentemente, a quantidade que eu estou comprando desse produto, tá? Acho que aqui a próxima tela mostra tudo bonitinho. Então, olha só aqui. Olha só aqui, ó. Então, perceba que aqui, ó, o, o, o código do cliente tem esses carinhas aqui. E o produto também, tá bonitinho aqui, ó. Mas perceba, por exemplo, que no pedido, o pedido ele tem que ter um cliente. De quem é esse pedido? É aquilo que eu falei para vocês. Se nós não tivermos essa informação, de quem é o pedido? Não dá para saber de quem é o pedido se eu tapar isso aqui, ó. Se eu tapar aqui, não dá para a gente saber de quem é o pedido. Agora, a partir do momento que eu peguei
e criei uma FK aqui, uma chave estrangeira, aonde eu vou colocar o código do cliente, né? O código do cliente, agora eu sei, ó. Eu sei que o 1 é o do cliente A e o código 3 é o do cliente C. Esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui é uma PK, aqui é uma PK, né? Só relembrando aqui, ó, o código PRO é uma PK, opa, é uma PK. Aqui, esse código P aqui, ele é uma PK, ó, vou colocar aqui, ele é uma PK, né? Esse camarada aqui, ó, ele é uma FK. Aqui, ó, é uma FK de quem? É uma FK do produto, ó. Perceba que o código do produto, ele vem aqui, ó. Ó, olha aqui. Ó, o 3. Aí você vai falar, poxa, Flávio, mas ele está se repetindo aqui. Então, ele pode, por quê? Por que ele está se repetindo? Se você olhar aqui, ó, o código do pedido 1, ele tem o pedido 1, ele tem o produto 1, o pedido 1 tem o produto 2, o pedido 1 tem o produto 3. O pedido 2 tem somente o pedido 3. Tá? Então perceba que eu tenho isso daqui. Como é que a gente pode descrever isso? É como se a gente fizesse isso daqui, ó. Deixa eu pegar uma tela em branco aqui, ó. O que que acontece? Imagine, sabe aquele cupom lá que a gente vai no supermercado? Vou tentar desenhar ele aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de cabeçalho. Cabeçalho, tá ok? O que que vai ter aqui? Aqui vai ter data, né? Aqui vai ter, sei lá, aqui vai ter o código do pedido, o código da compra, né? Da compra. Aqui vai ter o código do caixa, por exemplo, do caixa que lhe atendeu. Maravilha. Mas o que que vai ter aqui? Aqui, ó, vai ser o que a gente chama de detalhe. De detalhe. E o que que tem no detalhe, pessoal? Vamos lá. Então, aqui eu vou ter uma sequência. Vou ter aqui 001, por exemplo. Vou ter lá pão. Pão. 0,50 gramas, por exemplo. Valor, não faço nem ideia, tá? Mas vamos imaginar que custa 10 centavos e aqui é a quantidade, né? Aqui é a quantidade. Aqui vai ter 0,50, sei lá, chutando. Aqui vai ter o item 2, leite. Leite. Faço nem ideia. R$ 3. Caixa. Aqui é a unidade, né? Caixa. A quantidade, 1. Então, aqui, valor total, 3. Né? E assim, sucessivamente. Sei lá, a gente pode ter um item 10 aqui. Deixa eu fazer aqui. A gente vai ter o item 10. Aqui eu vou ter, sei lá, arroz. Arroz. Arroz deve estar caro, não faço nem ideia do preço. Mas sei lá, 8 conto. Aqui é o pacote, PCT, né? Aí quantidade 1. Então aqui, vamos colocar 2 aqui, só para ficar diferente. Aqui vai ficar 16. Terminou. O que que tem aqui embaixo? Aqui é o que a gente chama do rodapé, né? Rodapé. Rodapé. Aqui, sei lá, vai ter R$ 50 aqui. Aqui, sei lá, vai ter dinheiro, né? Cartão, né? Aí pode ter até a questão do troco aqui, né? Se a pessoa teve um troco aqui de R$ 1 que eu tive que devolver para ela. Isso daqui, ó, o que que é isso daqui? Isso daqui é o pedido. Esse aqui é o pedido. Esse daqui é o detalhe do pedido, tá? Esse aí é o detalhe do pedido. É justamente isso daqui, ó. É justamente esse camarada aqui, ó. Compreenderam? Opa, espera aí que agora... Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fácil, né, ó?
Aqui é aquele cupom que a gente compra no supermercado. E aqui é o detalhamento, tá? Fácil, né? Deixa eu só puxar aqui para baixo. Esse camarada aqui, aí. Né? E aí, ó. Estamos quase acabando, pessoal. Só mais um pico. E aí, ó, a gente precisa trabalhar bem essa questão do atributo, né? A gente precisa saber que o atributo, ele descreve um objeto, né? São as características. Então, exemplo aqui do gatinho, eu não sou especialista em pet, tá? Mas eu deduzo que todos os pets devem ter algo parecido com isso. Cor dos olhos, cor do pelo, deve ter um nome, tem uma idade, tem um peso, tem uma raça, tem, né? E por aí vai, tá? Então, imagine que eu preciso armazenar isso, tá? E aí a gente começa a ter os tipos de atributos diferentes. Todos esses atributos aqui, eles têm uma classificação desses atributos. E como é feita essa classificação? Bom, de forma bem simplista, a gente tem os atributos simples que recebem um único valor em cada ocorrência, tá? Esse é o mais simples de todo, é o que a gente mais encontra. Os atributos compostos, né, a gente costuma usar muito corriqueiramente com o endereço. Porque o endereço, quando a gente olha lá endereço completo, o que, que a gente põe no endereço completo? Põe o nome da rua, põe o número da casa, a cidade, o estado, o CEP, por aí vai, tá? Então a gente chama um atributo que tem várias subinformações, a gente chama isso de atributo composto, tá? Atributo multivalorado é quando ele pode ter mais de um valor ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, o empregado Marco Aurélio, ele tem o telefone, ele tem esse telefone, esse e esse aqui, tá? Não é muito usual isso, ok? Eu tenho o atributo determinante, que é justamente a nossa PK, certo? Que é justamente a PK, beleza? Esse é facinho. Então, o atributo determinante é a PK. Eu tenho o atributo derivado. O atributo derivado é quando a gente, por exemplo, faz um cálculo, tá? A gente faz um cálculo. Então, por exemplo, eu tenho lá a quantidade 10, eu sei que ele comprou 10 e cada produto custa R$1,50. Então, eu sei que aqui vai dar R$15. Isso daqui é um dado, isso daqui é um dado, né? E isso daqui é um campo calculado que a gente chama. Isso aqui é um cálculo. Tá ok? Então, eu não preciso armazenar isso daqui. Basta eu ter esses dois que eu chego naquele lá. Tá? Vamos lá. Continuando. Eu acho que tá bom por hoje. Não, falta pouquinho, Flávio. Dá pra gente finalizar. Dá pra nós finalizar. Dá pra finalizar que tá curtinho. Aqui, mais algumas perguntas aqui, beleza. Então vamos lá. Aqui ó, a gente entra exatamente na questão da aula, né? Que é os diagramas. Onde eu quero chegar é aqui, ó. Todos os símbolos que nós usamos para descrever um DER é isso aqui, ó. O retângulo é entidade. Esse retângulo aqui um pouco mais... aqui não está dando para ver, mas é um retângulo dentro do outro, tá? É uma entidade fraca. Aqui é o losango, que representa o relacionamento. Bolinha vazia, atributo. Bolinha cheia, atributo-chave. Atributo multivalorado, com aqui é uma linha dupla, né? E aqui ele com essa linha reticulada é o derivado e o atributo composto. Qual que eu uso mais, professor? Esse e esses aqui, tá? Você vai usar mais esses, tá ok? Basicamente você vai usar esses três conjuntos aqui, tá bom? Não mais que isso. Pode ser que apareça um ou outro aqui, mas basicamente são esses três. E aí, ó, a gente precisa começar a pensar como é que eu construo, então, um modelo de entidade e relacionamento. Como é que eu construo um modelo de entidade e relacionamento? A gente precisa pensar, a gente vai falar várias vezes sobre isso daqui. Então, qual é o minimundo? Eu vou desenvolver um banco de dados para um banco,
para um supermercado, então o minimundo é o supermercado. E aí eu faço o levantamento de pré-requisitos. O que é fazer levantamento de pré-requisitos? Ir lá entrevistar o cara. Olha, o que você precisa armazenar aqui? Aí o cara vai falar, olha, eu preciso armazenar informações dos clientes, eu preciso armazenar informações dos produtos, das vendas. Então, isso é o levantamento de requisitos. E aí você tem as etapas para desenvolver o banco de dados. Esperamos lá no final do ano chegar na última etapa aqui, tá? Então a gente tem o projeto conceitual, que é onde nós estamos nesse momento. Mais lá para frente, mais acho que para a segunda metade do ano a gente vai partir para o projeto lógico. E aí lá no terceiro, quarto bimestre a gente vai chegar aqui no projeto físico, tá? Por hora nós estamos no projeto conceitual. Aqui eu estou explicando um pouco de cada elemento lá, certo? Não vou ficar repetindo aqui de novo. Beleza? Então, olha só. Eu com a professora Amanda, a gente vai deixar 2 atividades para vocês, certo? 2 atividades. Então, vamos lá ver direitinho o que é para fazer, para daí vocês não ficarem perdidos. Primeira atividade é essa daqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um banco de dados com base no enunciado abaixo. Então, vamos pensar na empresa Big Venda. A empresa Big Venda tem os seguintes problemas. Ela precisa fazer cadastro de cliente, cadastro de vendedores, cadastro de produto, registros das vendas dos clientes, o que foi vendida pelo vendedor, quais os produtos foram vendidos e por aí vai. O que ele está dizendo aqui? Ó? Construa esse modelo inserindo os objetos gráficos para as entidades e, no mínimo, 2 atributos, um para cada entidade, sendo um deles obrigatoriamente PK e o outro qualquer atributo que julgue importante. Submeta a atividade em PDF ou fotografe a imagem do caderno. Professor, que símbolos são esses? São esses símbolos aqui que você vai usar. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, consultório médico. Consultório médico. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os médicos, que são uma entidade. O que eu vou dizer? Eu vou colocar 2 atributos aqui para eles. O nome e vou colocar aqui, ó, o CRM dele, que é uma chave primária. CRM. Já é isso que eu quero que vocês façam, ó. E aí eu vou desenhar aqui o paciente. Vou falar o paciente. Paciente. Maravilha. Paciente também, ó. Paciente, ele é uma pessoa. Então ele vai ter aqui um CPF, por exemplo, tá? E ele também tem um nome, tá? Então, olha, coloquei uma chave primária e coloquei um atributo qualquer, tá? E aí, nós sabemos que os pacientes se relacionam com os médicos, não é isso? E vice-versa. Mas não é só fazer isso, nós precisamos fazer direito. Como é que eles se relacionam? Que nome se dá quando um paciente se relaciona com o médico? O nome disso se chama consulta. Consulta. Né? Ó, tá aqui, ó. E a consulta tem atributo? Tem. Vamos lá. Tenho aqui, ó. Posso colocar um código consulta, por exemplo. Um código consulta. Eu tenho a data da consulta. DT data consulta. Por exemplo. Posso colocar valor também, Flávio? Pode, valor. Valor. Né? Não tem problema. E aí, ó. Olha lá. Aqui, ó, uma relação aqui, ó. É isso que eu e a professora Amanda queremos que vocês façam, tá? Vou repetir aqui. Belezinha. Então, ó, existe uma relação, ó. Tá vendo? Então, sei lá, paciente tem consulta, médico faz
consulta. É isso que eu e a professora Amanda queremos. Essa é uma das atividades, tá ok? Essa é uma das atividades. A outra atividade, ela é o fórum, né? Então, o que nós estamos pedindo lá no fórum? Eu quero, é quase que a mesma coisa. Então, eu quero que cada um de vocês, de forma individual, entre aqui e pense em uma entidade do mundo real. Por exemplo, fogão é uma entidade do mundo real? Vamos pensar aqui. Fogão, o que vocês acham? Fogão é uma entidade do mundo real? Eu diria para vocês que sim, tá? Então aqui nós temos os botões aqui, né? É uma entidade do mundo real? É. Me dê um APK. Então você pode colocar aqui um APK aqui, sei lá, COD produto, porque fogão é um produto, tá ok? E aí você então vai dizer que isso daqui é um fogão, né? Por exemplo, e você deu uma chave primária aqui para a gente, tá? Você deu uma chave primária. Então perceba que você resolveu, já matou o problema aqui desse fórum, tá? Então é isso que eu e a professora Amanda vamos deixar aí para vocês de atividade. Essa atividade do slide, ela não tá lá no Moodle, tá? Eu vou colocar ela no Moodle agora, na hora que a gente terminar aqui a nossa aula, tá bom? Eu vou colocar ela lá no Moodle também. Muito bem. Pessoal, era isso. Professora Amanda, quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, ficou com alguma dúvida aí que não ficou claro? A gente repete. Tá tudo certo então, pessoal? Por mim tá tudo certo. Pessoal, tranquilo então? Posso encerrar aqui a aula? Então tá bom. Então, peraí, chave primária, chave estrangeira, né? Não, uma atividade é só para colocar a chave primária e um atributo qualquer, tá? Nesse primeiro momento não precisa se preocupar com a FK. Acho que ele perguntou se PK é chave primária e se FK é Sim, referente à chave correto. estrangeira. Tá, perfeito. É isso mesmo. A professora leu melhor que eu aí. É exatamente isso, Vitor. Exatamente isso. Tá? Beleza então, pessoal? Então, ó, uma ótima semana que está começando para nós aí, professora, ótima semana para vocês também, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem para a gente, tá? Manda sinal de fumaça, tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau para vocês, bom dia, tá bom? E ótima semana que está começando para nós, tá bom? Já acabou a gravação? Tchau, tchau. Vou deixar aqui, o senhor tem sempre uma mensagem para dar, né? Deixa eu ver aqui, aquela primeira TV... Pode fazer? Pode fazer no Python, sim. Viu, Tainá? Vocês podem fazer no Python, vocês podem fazer no caderno, vocês podem fazer aonde vocês quiserem, tá bom? Não há nenhum problema. Vocês podem fazer no caderno, bater foto e mandar, tá bom? Não há nenhum problema. Beleza, pessoal? Então tá bom, então. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até.